Querem que eu passe de novo? Ao vivo, Tânia, pode iniciar. Boa noite, família Amor Exigente. Eu sou Tânia Cunha, sou voluntária do Amor Exigente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou no Amor Exigente há 19 anos, conheci o grupo e me encantei, me apaixonei por este programa maravilhoso que salva vidas e restaura famílias, né? Hoje nós estamos aqui reunidas novamente para mais uma live de informação. É uma satisfação estar aqui com as minhas parceiras e essa convidada tão linda, tão animada, falante igual a gente. Chegou no time certo, né, Jane? E eu vou fazer uma perguntinha para a Tânia. Tânia, como vai você? Cada vez melhor. Opa! E Suzana, que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. E por que, Suzana, é o primeiro dia da sua nova vida? Porque o ontem já passou, né? O amanhã, a Deus pertence, né? Mas o amanhã, se ele vier, depende muito do meu hoje, do que eu estou fazendo hoje. Então, todos os dias a gente tem que começar novamente. Sempre o primeiro dia. Que bom, Suzana, isso mesmo. A Suzana está muito sabida nessa noite. E como ela está sabida, eu vou passar para ela dar mais outras informações do nosso grupo, dos nossos trabalhos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, família Amor Exigente. Um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Eu sou Suzana, voluntária de grupo de Amor Exigente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos, todas as quartas-feiras, a nossa reunião online pela plataforma do Zoom, às 7h30, às 19h30, horário do Mato Grosso do Sul, e às 20h30, horário Brasília. Temos também uma página no Instagram, como Amor Exigente Cedro. Uma página no Facebook, como Amor Exigente Cedro. Temos também uma página no YouTube, que está Amor Exigente MS. Temos também um grupo no WhatsApp que somente o administrador interage. Nesse grupo, nós colocamos as lives, horário de grupos, não só do nosso, como todos os grupos assim que tem assim no Brasil, né? Algumas coisas interessantes que interessam para quem quer crescer e aprender sobre o amor exigente. Se você estiver interessado, pode deixar o seu contato aí nos comentários que a gente coloca vocês nesse grupo, ok? Certo, Tânia Thanos? Certo, Suzana. Muito boa noite. Meu nome é Tânia Thanos. Eu também sou voluntária do Amor Exigente, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o tema hoje que nós vamos conversar com a nossa convidada, palestrante Jane, é a verdade do mundo das drogas. Que verdade que é essa? O número de drogas disponíveis hoje é assustador, e isso só aumenta, esse número só aumenta, porque não tem nenhum controle da fabricação dessas drogas, é muito difícil saber o que elas contêm, qual o nível de toxicidade e quais os efeitos que podem ter no corpo. As drogas, elas são essencialmente venenos. Elas afetam diretamente a mente. Ela pode distorcer a percepção do consumidor do que está a ocorrer ao seu redor. Como resultado, as ações das pessoas podem ser ímpares, irracionais, impróprias e até mesmo destrutivas.
Às vezes nós falamos como que um parente meu teve coragem de fazer tal coisa, mas ele fez não porque ele não tenha caráter, não porque ele seja má pessoa. É da doença que a droga provoca. As drogas, elas bloqueiam todas as sensações e confundem as pessoas. As pessoas procuram as drogas porque elas pensam que as drogas são uma solução. Porém, as drogas tornam-se um grande problema. Por mais difícil que seja enfrentar o problema, as consequências do consumo de drogas são sempre piores do que enfrentar aquele problema. E são poucas as ações que nós temos com governantes. Aqui em Campo Grande mesmo, são poucas as ações. E hoje nós temos a nossa convidada, a Jane, que ela faz parte de uma ONG que trabalha justamente nessa vertente. Então, já ela vai falar um pouco mais do que o consumo da droga pode trazer. Que resposta nós vamos conseguir se as pessoas colocarem sempre em primeiro lugar a droga, para depois tentar resolver o problema. Então, assim, uma pequena pincelada do mundo das drogas, que é um mundo muito, no primeiro momento, é um mundo muito atraente, mas que se torna um buraco sem fundo, um buraco negro. Então, nós vamos aguardar para que a nossa palestrante aprofunde um pouco mais sobre esse assunto. Não é verdade, Yaren? Boa noite, com certeza. Minhas queridas parceiras, que honra, que prazer estar aqui com vocês. Sou mais uma voluntária de Amor Exigente, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu estou muito feliz, muito agradecida por poder contar com o conhecimento dessa pessoa tão querida, que se mostrou tão querida e tão alegre aqui com a gente já. Hoje a gente vai prosear um pouquinho lá em Minas, uma cidade que eu gosto muito. Jane Nascimento, ela é fundadora da ONG Mundo Sem Drogas. O que a gente sabe sobre a Jane, né? Sabemos que ela tem um filho que é vítima da dependência química, está em recuperação, um ex-marido alcoólatra, né? E que ajudaram ela no pontapé inicial para transformar a sua dor em força. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a verdade das drogas, para a gente se fortalecer e tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. Que a Tânia fez essa pincelada tão, como que eu posso dizer? Rica. Eu estou até sem palavras, pelo que você já colocou para a gente, assim, né? Porque é um assunto que a gente vai passando e vai conhecendo pessoas, a gente vai entendendo o quanto é importante a gente estar abordando esses assuntos, né? Tem um tabu muito grande em falar sobre drogas, né? Então, essa pincelada que você deu, eu tenho certeza que vai ser de muita grandeza esse assunto para nós hoje. E a Jane, ela é especializada em educação e prevenção do uso de drogas, é conselheira familiar em dependência química, e ela realiza pelo mundo afora vários workshops. Então, ela é reconhecida internacionalmente. Que prazer estar aqui com você hoje, hein, Jane? Conta para nós um pouquinho dessa história. Ai, Yaren, prazer é todo meu. É um prazer imenso, assim, estar aqui participando com vocês. E eu vejo que são mães tão lindas, tão maravilhosas, né, que já passaram pelos mesmos problemas, pelos mesmos desafios. Nem gosto muito de falar problema, né, mas é um desafio que a gente enfrenta e que a gente vai enfrentar e que tem muitas mães aí enfrentando também. A minha história, eu sou ex-mulher de um alcoólatra, né, me casei muito jovem, me casei aos 20 anos, ele já era alcoólatra, mas quando a gente é muito jovem, a gente acha que tudo é normal, né?
é normal beber tanto, daquele tanto, era normal beber daquele tanto, e essa normalidade foi só se agravando, agravando, até que chegou num ponto que já ficou bem difícil a relação mesmo. Eu me separei, eu já tinha 26 anos de casada, e ele faleceu, tem acho que 3 anos, em consequência do uso abusivo de álcool, né? Ele era alcoólatra. Só que nós tivemos um filho, um casal de filhos, e o meu filho se tornou dependente químico aos 14 anos. E quando eu descobri, como sempre, né? A gente sempre descobre muito tarde, muito depois, eu descobri, ele já estava usando crack já, né? Passou pela maconha, por outras substâncias, e aí quando eu descobri, ele já estava no crack, e foi quando nós fizemos a primeira internação dele. Mas, como acho que a maioria dos casos, os filhos entram e saem de internações e voltam para casa, encontram um lar disfuncional, encontram o pai bêbado, e aí não resolve, né? Não adianta nada, porque nada muda. A vida aqui fora não muda. O filho vai, passa por um tratamento, mas a nossa vida não muda. A gente não demora demais para entender que a gente também precisa mudar, né? Precisa mudar os nossos comportamentos, precisa mudar os nossos hábitos, os nossos costumes e mudar de vida mesmo, para poder ajudar o filho e até o marido também, né? Mas aí a minha história basicamente essa, assim, eu sofri bastante, como acho que todos, né, toda mãe, toda esposa, e com o alcoolismo, e depois com o filho dependente químico, e foram muitos desafios, muitos problemas, muitas lágrimas, muitas noites mal dormidas ou não dormidas. Foi difícil. Até que chegou um ponto que eu não acreditava mais que eu fosse conseguir, sabe? Que um dia na vida eu fosse ver meu filho como eu tenho visto hoje. Então, e isso só mudou quando eu decidi mudar geograficamente, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para 13 mil quilômetros de distância dele e deixei ele aqui, né? Deixei ele aqui sozinho. Olha, não foi fácil, viu? Às vezes a gente fala assim, eu estou sempre rindo, sempre brincando, mas só eu sei o que eu passei lá, sabendo de todas as dificuldades que ele estava passando aqui, de todos os desafios que ele estava passando aqui, e eu não poder fazer nada, porque mãe é assim, né? Mãe, se pudesse, tirava a dor do filho, colocava nela e tá tudo certo. E lá, distante, foi a única forma que eu encontrei de falar assim, não, estando lá, eu não vou poder estar aqui ao mesmo tempo e fazer tudo que eu fazia, porque eu era, além de ser facilitadora, eu era uma codependente, assim, aquela, assim, arraizada mesmo, sabe? Aquela que eu acho que eu nunca ia conseguir me libertar de... Aquele grude mesmo, né? Nossa. Aquele grude, né, Jane? Todo tipo de facilidade que vocês pensarem e que vocês sabem que existem, era eu fazia. Todas. Levantar de madrugada, entrar dentro de boca, buscar menino, pagar conta de traficante, pagar conta de coisas que ele furtava dos outros. Nossa, nem sei contar, assim, quantas infinidades, né, assim, de coisas que eu fazia para salvar a vida dele, entre aspas, né, para controlar a vida dele, para ajudar ele, e que, na verdade, eu estava facilitando a vida dele no uso das drogas. Então... Jane, e conta pra gente, aí como é que você resolveu, então, fundar essa ONG Mundo Sem Drogas? Como é que foi essa caminhada sua? Essa caminhada da codependência, você deu uma pincelada aí, a gente vai ao longo do bate-papo, você vai colocando outras coisas. Mas aí você já estava entrando em recuperação também, em sobriedade também, quando você resolveu... Na verdade, quando eu resolvi mudar do Brasil, eu estava em desespero, né? Eu não sabia mais o que fazer. E aí eu fui, com a cara e a coragem, eu fui. E quando eu estava nos Estados Unidos, depois de um ano que eu estava lá, eu sofri um acidente.
E eu fraturei 3 vértebras, tive deslocamento de rótula, estiramento de tendão. Enfim, eu precisei ficar de cama mesmo, literalmente de cama. Fiquei praticamente um ano, fiquei usando colete, andando de andador. Enfim, foram 3 anos de recuperação, para eu me recuperar, para eu voltar né, a ser uma pessoa normal fisicamente. E durante esse tempo, o que eu ia fazer? Né? O que eu ia fazer para não entrar em depressão? Estando longe da família, minha mãe faleceu com 1 mês que eu estava lá. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram na minha vida enquanto eu estava lá, que ou eu dava uma guinada na minha vida, ou eu ia me afundar numa depressão mesmo, assim, depressão profunda, né? Sabendo de tudo que estava acontecendo aqui com meu filho, a perda da minha mãe, em cima de uma cama. Eu sempre fui muito ativa, muito dinâmica, muito, sabe, elétrica. E aí eu me vejo em cima de uma cama, passando por um monte de situações que eu não, literalmente, eu não tinha como fazer nada. Né? Eu não tinha como agir. E marido cuidando de mim, pondo comida na minha boca, enfim, né? A situação bem complicada mesmo. E a única coisa que eu conseguia fazer era ficar no celular. E aí eu fui em busca de cursos. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou fazer curso. Né? E eu queria fazer cursos na área da dependência química. Então eu encontrei. Aí eu encontrei vários cursos lá nos Estados Unidos que eu poderia fazer online. Alguns eu teria que fazer presencial, mas né, a gente sempre dá um jeitinho. Acabei fazendo vários cursos, curso de conselheiro eu fiz lá, fiz curso de auditora, de terapia, eu sou terapeuta, o curso de dependência química, comunicação, fiz vários cursos enquanto eu estava em cima de uma cama. Então, foi quando eu comecei a aprender que tudo aquilo que eu fazia era errado. Né, que eu estava totalmente na contramão. Então, foi aí que eu pensei, eu preciso fazer com que outras famílias, outras mães, descubram isso. Porque até então eu não sabia que existia amor exigente. Eu não sabia que existia na. Então, na minha ideia, na minha imaginação, eu achava que milhares de mães também não sabiam. Como eu não sabia, elas também não sabiam. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para alertar elas, para mostrar para elas que elas estavam no caminho errado, né? Que não era daquela forma que elas iam conseguir salvar o filho delas, ou elas próprias, né? Porque na busca de salvar o filho, a gente acaba... salvando a si mesma, Então, foi quando eu tive a ideia de... Porque também na própria fundação, onde eu fazia os cursos, eles tinham um programa, uma campanha, que está no mundo inteiro, que se chama Verdade sobre as Drogas, né? Que eu acho que, não sei se todo mundo já conhece o material. Essa campanha, ela está presente em 200 países. Né? Então, eles produzem esse material em 27 idiomas. Então, quando eu comecei a fazer os cursos e que eu descobri esse material, eu falei, nossa, foi Deus que me colocou aqui, né? Aí... você deu uma ajudazinha procurando, né, Jane? Aquilo, a gente também tem que correr atrás, né? Deus Exatamente. ajuda, mas... assim, eu acho que foi muito importante a questão de eu não querer me entregar, sabe, assim, para tudo que estava acontecendo. Não posso me entregar, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa não sou eu, né? Essa não é a Jane, apesar de que eu era uma facilitadora, eu era uma codependente, mas eu sempre fui muito dinâmica, muito ativa, muito, sabe, assim, eu não parava. Então, quando eu me vi ali naquela situação, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, foi quando eu encontrei a fundação, e aí eles mesmos me deram a ideia, por que você não monta equipes no Brasil para você ajudar, né, com o material? Aí eu comecei a buscar pessoas que tinham tudo a ver com a campanha, com o nosso projeto, criei um projeto, e aí foi quando a gente teve a ideia, eu tive a ideia de montar a ONG, falei, montando a ONG. E o meu primeiro projeto foi um grupo de muita ajuda online, pelo WhatsApp. E aí, o grupo existe até hoje, é um grupo, eu falo que é a grande família, porque ali
Ali tem adicto que está nativa, tem adicto em recuperação, tem mãe, tem pai, tem filho, tem tia, tem avó, tem esposa, namorada, sabe? E todo mundo conversa, todo mundo fala. E é muito gostoso, assim, já tem 3 anos e a gente vê resultados, assim, diariamente. É meu filho, assim, que está crescendo. É isso, Bem, sabe? Basicamente foi isso, né? Assim, fiz um resumão aqui. então, esse seu resumo, né, até já falou, né, como você fundou essa ONG, né? Agora, a gente gostaria de saber também, com a sua experiência ao lidar com mães que a procuram, qual seria a maior dificuldade da família no tratamento da adicção? Eu diria, Suzana, que são muitas dificuldades. Talvez uma dificuldade muito grande para mim não seja tão grande, tão séria para você. Mas uma das maiores dificuldades que eu vejo nas famílias, principalmente nas mães, é a dificuldade de entender que elas precisam de tratamento. Sabe? Elas entendem que o filho precisa, elas entendem que tem que fazer alguma coisa, mas até elas entenderem que elas precisam também de tratamento, e muitas vezes até mais do que o próprio filho, essa é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta. Fazer ela entender, sabe? Tem muitas dificuldades, mas essa é uma das dificuldades grandes assim, que eu vejo. Porque elas acham que elas não precisam, que quem deixa ela doente é ele, que se ele tratar ela vai ficar bem, que, né, aí vai para uma clínica ou vai fazer um tratamento e aí ela relaxa e acha que está tudo bem, porque realmente fica, né, assim, ela fica mais tranquila. Ou então elas caem em depressão, porque elas acham que levar o filho para uma clínica é levar para a morte, para a forca, né? Elas fazem elas confundem um pouco assim essa situação. Não, acabei de ver aqui um comentário de uma mãe que internou um filho aí e está muito triste, né? Onde você devia estar se sentindo bem porque você está proporcionando um novo rumo, né? E tem um comentário aqui, né, que a gente diria para essa mãe que está tudo bem, que está no caminho certo e ela precisa se cuidar, né, Jane? Exatamente. Muitas vezes as mães têm uma preocupação. A gente fala de mãe porque a gente é mãe, então acaba que a gente direciona o assunto para as mães, né? Mas são as esposas, são todo mundo que tem esse desafio em casa. Mas às vezes eu gosto muito de falar assim que elas precisam de buscar a referência do lugar para onde elas vão levar o filho. Porque quando elas têm uma referência boa, elas ficam mais tranquilas. E aí, elas estando mais tranquilas, elas podem buscar o tratamento para elas, ajuda para elas, né? Seja nos grupos, seja com um profissional especializado, seja no spa, seja como for, né? Mas elas precisam entender que elas precisam de tratamento. Elas precisam de aprender a lidar com essa situação. Principalmente quando o filho sai da clínica, né? Quantas vezes o filho sai da clínica e a gente não sabe o que fazer? Quantas vezes meu filho saía da clínica e a gente fazia festa com cerveja em casa? Porque o meu marido era alcoólatra. Entendeu? Isso acontece muito. É muito comum. Né? Então, assim, são coisas, são detalhes, né, vamos dizer assim, que as famílias precisam entender e que elas demoram muito para entender. A família, realmente, né? Hoje nós temos a felicidade das comunidades pedirem para as famílias participarem de grupos, né? Seja do Amor Exigente, seja do Naranão, né? Porque o foco é o mesmo, é o salvar vidas, né? Para poder saber esses detalhes. A pessoa está internada, o seu desafio está internado, se tratando, mas você tem que se tratar aqui, porque você tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer o trabalho da comunidade, você tem que conhecer esses perfis, né?
se faz um programa, se essa comunidade trabalha os passos de NA ou o AA também, que são os passos também, você tem que conhecer, você tem que se interagir, né? Porque aí depois você tem essa preocupação mesmo. Aí a preocupação tá internada, aí tem a preocupação da visita, a primeira visita, ai, o que eu vou falar, o que eu não vou falar? Tem a preocupação da ressocialização. Ai, como que vai ser? Porque ele vai chegar, não sei o quê. Tem a preocupação da volta, né? Então, nós temos que estar preparados para isso também. Então, hoje, quando as comunidades pedem para a família participar, isso é muito bom. Porque se a família não participar, ela relaxa e ela relaxa, assim, de tranquilidade, porque sabe que ele não está na rua ou fazendo coisa errada. Então, relaxa, e só que depois tem a volta, né? Então, você tem que conhecer. Exatamente. E a volta para o dependente químico, a gente costuma falar assim que é uma nova vida, né? Então ele vai reaprender a viver em sociedade sem as drogas. E isso não é fácil. Imagina, isso não é fácil. E aí ele encontra uma família que não se preparou para essa volta. Aí o que acontece? Muitas vezes a própria família joga ele para uma recaída novamente. Né, para uma... Você está traçando bastante aí o perfil da família, o perfil da mãe, principalmente. E existe um perfil, fazendo uma comparação, para o dependente químico? Em que sentido? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você traçou o perfil da mãe, Uhum. né? E do dependente, existe um perfil do dependente químico? Você percebe isso? Você vê isso? Características que marcam bastante nas internações, nos compartilhamentos. Como é que é esse perfil desse dependente químico? O dependente químico, Tânia, ele tem várias facetas. Sabe, assim, é difícil a gente traçar um perfil para todos, né? Porque Sim. Cada caso é um caso, assim, eles têm culturas diferentes, educação diferente, criação diferente, ambientes diferentes, níveis financeiros diferentes, né? Que acaba que influencia, ou para melhor ou para pior, mas influencia. Então, assim, é difícil a gente traçar. Agora, existem as características da dependência química, né? Não é nem do dependente químico, são as características da doença, que é a manipulação, a mentira, a falta de interesse, né? A falta de cuidado com ele próprio, os roubos, né? Aquela coisa de a falta de caráter, né? Os desvios de caráter, não é a falta de caráter, são os desvios de caráter. Eu acho que todos eles têm esse perfil. Todos, independente do caso, todos eles... Esse é um perfil da doença, não é do dependente químico, né? A manipulação, a mentira, o desvio de caráter, enfim... Isso independe de classe social, independe de grau de instrução. Totalmente. Totalmente, Certo. porque... Olha só, quantas vezes a gente vê famílias que a gente entende, né, no nosso modo de ver, a gente entende que são famílias estruturadas, são famílias boas, que foram criadas dentro de uma religiosidade, que são pessoas educadas, enfim, né? Várias características que a gente entende que não tem porquê um filho ir por esse caminho. E vai. E de repente tem 4 filhos, 5 filhos, 4 né, são pessoas normais e um é dependente químico, se torna dependente químico, né? Então, assim, e não tem, e de repente você vê pessoas muito pobres mesmo, assim, que moram num ambiente que tinha tudo para aqueles filhos, né? 5, 6 filhos, tinha tudo para eles crescerem no mau caminho, vamos falar assim, né? Do jeito mais vulgar de falar, ir para o mau caminho, não vão.
São pessoas que estudam, que trabalham, que são honestos, que ajuda a família dentro de casa. Então, isso independe. Até porque o fato da pessoa usar droga, são muitos, né, os fatores. Não existe um fator. Coisa que a gente vê muito. Diferença entre tipo de droga ou não? Oi? Não entendi. Pode falar. Só um minutinho, Yaren. Pode A falar. gente vê muito nos grupos, Jane, as mães dizendo assim: é porque eu me separei do meu marido, por isso que meu filho. Mas e pais que não são separados e que o filho também usa? Então, Né? Então, assim, é um ponto de regra, né? interrogação. Exatamente. Não tem uma regra. E a gente ouve muito falar, Tânia, que a substância é a cereja do bolo, né? Que existe toda uma situação por trás daquilo, seja um trauma, seja não sei o quê, né? Mas sempre tem alguma coisa que leva aquela pessoa a usar uma substância. E às vezes nem tem, às vezes é só curiosidade mesmo. Então você veja que existem muitos fatores, não existe um fator. Não existe uma regra, não. Se você fizer isso, isso e isso, você vai se tornar um dependente químico. E também existe aquele que usa uma substância uma vez, duas vezes, esporadicamente, e não desenvolve o quadro de dependência química, né? Então, isso também, eu acredito que vai um pouco de genética. Enfim, não existe como se diz, não existe uma receita, nem para cura e nem para doença. Ok. Para esse tipo de comportamento, vamos colocar assim, cada família existe um tipo de droga que domina, vamos colocar assim. E para isso exige uma postura diferente da família para cada tipo de droga para iniciar um tratamento na dependência química? Eu acho, na minha opinião, não. Uhum. Porque dependência química é dependência química, independente da substância de preferência, né? Porque às vezes a pessoa usa maconha e isso não interfere em nada na vida dele, né? E às vezes a pessoa usa o álcool e muda totalmente, né? E quantos casos a gente vê do dependente químico funcional, né? Aquele que trabalha, que paga suas contas, que levanta cedo e vai trabalhar, mas aí chega final de semana, na sexta-feira já inverna nas drogas, já usa, achando que o mundo vai acabar, e, né? Ele se condiciona, né? Parece que ele se condiciona aos sábados e domingos, né? Eu conheci um casal em que a esposa desistiu de convencê-lo, vamos dizer assim, a parar de beber, e aí ela comprava a bebida, punha dentro de casa e ele trabalhava de segunda a sexta sóbrio, né? Sóbrio assim, né? Sóbrio não, né? Sem abstinente, né? E aí, mal ou menos, né? Mal ou menos. Aí trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo era o prazer dele ficar lá deitado bebendo o fim de semana inteiro. Quer dizer, não tinha vida familiar nenhuma, ele só levava dinheiro para casa, né? Parece que assim a mente se condiciona àquele momento. Agora, juntando essa pergunta aí da Yaren, eu sei que você tem um material que eu assisti em uma live sua, uma das últimas lives que você fez, em que você detalha a cada substância, assim, o que ela ocasiona, né, em cada pessoa. E esse material, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque as pessoas não sabem, muitas vezes, a sintomatologia, as consequências, assim, no comportamento, nas atitudes que o seu filho esteja apresentando, para você ter um olhar mais, né, saber se ele está usando, se ele voltou a usar, se ele recaiu, esse tipo de coisa, né, Jane? Isso. Esse material é o nosso carro-chefe, né? É o carro-chefe da nossa campanha, Verdade sobre as Drogas. Porque esse material é um material que vem lá da Fundação e ele fala, são 14 livretos falando... Oi? Quer mostrar mais para cima. Isso, aí. Então, são 14 livretos, cada livreto fala de uma substância, né? Esse aqui das drogas prescritas, das drogas sintéticas, dos analgésicos. Tem gente que acha que analgésico não vicia, né, gente?
Inclusive, tem uma substância analgésica com ela é produzida a metanfetamina. E as pessoas não sabem. Então, é isso que a gente faz, sabe, gente? É levar informação. Porque quando a pessoa tem a informação, ela vai saber lidar com a situação. Esse material, o nosso foco são as crianças, os adolescentes, né? Deixar eles informados para eles fazerem as escolhas deles. Então, ó, drogas prescritas, que são aqueles remédios para dormir, para ansiedade, remédio para emagrecer, né? Aquele que precisa da receitinha, mas que todo mundo consegue. LSD, heroína, os inalantes. Tá dando para ver? Tá dando para ver. A metanfetamina, o êxtase, o crack, que é a nossa devastação aqui, né? A cocaína, a maconha, a Ritalina. A Ritalina no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos, vocês sabiam que nas escolas os professores dão Ritalina para as crianças se acalmarem? É um absurdo, né? É um absurdo isso. E olha só, a gente vai lembrando das coisas. Esses dias eu tenho uma conhecida, e aí a gente conversando e tal, e ela é muito, assim, ela fala muito, muito elétrica e tal, e aí ela tem uma menininha de 3 anos, que é igualzinha ela, assim, a menina é ligada no 220, sabe? Ela não para um minuto. Aí ela falou assim que ela dá, eu não vou falar o nome do remédio aqui, mas é um remédio para acalmar a menina, um remédio faixa preta. Ela dá um pedacinho do remédio para a menina todos os dias. Eu fiquei passada, eu falei assim, eu não acredito que você está fazendo isso. Ela falou assim, você não conhece a minha filha, você não sabe, você não conhece, essa menina não pare, não sei o quê. Eu falei, mas é porque ela tem saúde, criatura, não faz isso com ela. Essa menina vai ser uma possível dependente, seja de drogas, seja de drogas prescritas, de remédio. Quer dizer que antigamente molhar a chupeta na cerveja não é nada perto dessa mãe aí. Nada. Ai, eu fiquei assim, indignada. Até hoje eu estou indignada com isso, sabe? Mas, né? Então, olha, a Ritalina, e esse aqui verdinho, ele é um resumo de todas elas. Faz um resumão, sabe? Esse aqui é o nosso carro-chefe. E como é que a gente pode ter acesso a esse material? As pessoas terem acesso a esse material? Só me pedir, eu envio o material, ou então também no site da Fundação, as pessoas podem imprimir o material. Olha que legal. Drogas.org.br, é isso? .org.br, mundossemdrogas.org.br, tá aqui, ó. Esse material está disponível lá para quem quiser imprimir. E também lá no site tem os cursos de cada livreto desse. Olha que interessante. A pessoa entra lá, se cadastra e faz o curso dos livretos de cada um deles. Curso mesmo com certificado e tudo, sabe? Então é muito bacana. Muito interessante. E esse material a gente leva para as pessoas, a gente leva nos eventos, a gente entrega, distribui gratuitamente. E tem esse material aqui também, que é um material de apresentação, super lindo, olha a pasta que linda. Aí aqui dentro tem alguns encartes, e aí vem com CD. Esse CD também vem no material. Esse CD tem histórias reais de pessoas que passaram pela drogadição e que conseguiram sair. Então, elas relatam aqui as histórias delas, né? E no site também tem os vídeos, né? Para quem quiser assistir. Então, quem não tem o material, é só acessar o site que tem tudo lá. Tudo que a gente tem aqui, tem lá. Quer dizer, informação é só querer, né? É só querer. Jane, mas conta aqui para a gente, como é que a família pode, então, influenciar no despertar do dependente? Porque a maior queixa que a gente vê é, assim, a falta de atitude dos pais, por exemplo, a interferir que o seu filho tenha consciência que ele tem essa dependência, né, para ele poder se tratar. Então, como é que você acha que a família pode ajudar
no despertar dele. Antes dela responder, eu vou... Yaren, o seu som está desligado. Seu som. Oi. Oi. Voltei. Eu vou ler um comentário que eu achei muito pertinente aqui, antes dela responder, porque tem a ver com o que você falou agora. É do Renato Oliveira, acho que você conhece bem essa pessoa, né, gente? É, meu maridinho. Quando todos tiverem consciência que a dependência química não é somente drogas, pessoas, familiares, terão caminho aberto para superar e se tratarem, seja qualquer dependência. Eu acho que entra muito nisso que a Tânia comentou agora e pedi para que vocês explanassem um pouquinho para nós. Então, respondendo a Tânia, eu acho que deixar de facilitar, deixar de ser um facilitador é o caminho mais certo, assim, para que o dependente químico entenda que ele precisa de ajuda, que ele precisa de um tratamento. Porque eu tenho uma frase, até a Tânia citou esses dias que a gente estava conversando, tem uma frase que eu falo muito e eu repito muito, que é: enquanto o prazer for maior que a dor, ele não vai buscar ajuda. Isso é um fato, sabe por quê? Porque ele vai ter a droga dá prazer. E a família facilita. Quando a família paga uma conta de um traficante, ela está facilitando para que ele vá usar de novo. Quando ele chega da rua todo descalço, sem roupa, aquele trapo humano, o que a mãe faz, a família faz? Vai lá e compra roupa, e dá roupa nova, e dá tênis novo, e dá chinelo novo. Está facilitando para que ele volte para a boca e troque tudo novamente. É o que ele vai fazer. Entendeu? Quando a família... enfim, são muitas situações que a família facilita a vida dele. Então, quando a família entender que ela tem que deixar de ser facilitadora, que tem que deixar... É até ruim a gente falar isso, mas chega num ponto, principalmente quando é usuário de crack e álcool, chega num ponto que eles têm, quanto mais no fundo do poço, quanto mais rápido eles forem para o fundo do poço, mais rápido eles vão buscar ajuda. Jane, não, é que alguém perguntou aqui, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, como você está falando isso, né? Ela chama Neide, ela perguntou como a senhora, né, você, Jane, deixou economicamente seu filho quando você foi e deixou ele aqui. Boa pergunta. Quando eu fui, eu deixei um apartamento montado, um apartamento que era alugado, deixei um apartamento montado, era o apartamento que eu morava, e ele estava recém-casado. Era um casamento que foi só formalizado, assim, mas ele estava recém-casado e ele estava bem, estava trabalhando, né? E aí eu fui e deixei ele no apartamento com a menina, mas eu tinha certeza que ele não ia conseguir se manter, porque o comportamento dele já estava me dando essas dicas, né? Já estava me mostrando que ele não ia demorar, ele ia recair. Então, eu fui e deixei ele bem, deixei ele trabalhando, deixei ele no apartamento montado. 3 meses depois, já não tinha praticamente nada. A menina largou, porque, né, chega num ponto que ninguém aguenta, só quem aguenta é mãe. E verdade. Aí ele foi só se afundando, e eu não tinha, e ele me ligava e eu falava: eu não posso fazer nada por você. Agora é com você, é você e Deus. Você sabe o caminho, ele já tinha passado por umas 12 internações, mais ou menos. Falei: você sabe o caminho, você sabe o que você tem que fazer para sair dessa vida. Então é com você, eu não posso fazer nada. Tudo que eu podia fazer, eu já tinha feito. Eu não tinha. Ó, gente, simpatia, promessa, voto, tudo que vocês pensarem, eu tinha feito e eu acredito que é o que todos fazem, né? Ah, faz isso, eu fazia. Faz aquilo, eu fazia. Ah, não, mas você tem que fazer assim, eu fazia. Porque quem dá opinião... Porque, na verdade, eu buscava a ajuda com as pessoas erradas. Todo mundo sabe consertar a sua vida, né, Jane? Entendeu?
Aí a gente ouve crítica, ouve julgamento, a gente vai se sentindo cada vez mais culpada daquilo tudo, porque as pessoas que a gente busca não são as pessoas certas. Não que elas sejam ruins, mas é porque elas não entendem. Elas entendem muito menos do que eu. Então, eu ia pelo caminho errado, eu não ia pelo caminho certo. Por isso, ô Jane, por isso que é importante o grupo, principalmente o grupo do Amor Exigente, porque cada um, quando fala, não fala de achômetro, mas fala de experiência vivida. De experiência vivida. E isso é um conhecimento que a gente... eu falo que o meu filho me colocou numa escola muito dura, mas é uma escola, porque você vai aprendendo a cada dia. E tanto com as suas situações, como com situações que você ouve nos compartilhamentos nos grupos. Exatamente, com as partilhas, né? As partilhas. É isso que as partilhas servem, porque, veja só o fato de eu estar aqui contando a minha história, eu estou partilhando com vocês, e quando eu ouço a minha própria voz, falando dos meus desafios, falando de tudo que eu vivi, eu aprendo um pouco mais. Com certeza. Sabe? E a partilha serve para isso. A partilha serve para você aprender com a experiência do outro e você ensinar com a sua experiência também. Você sempre sai ganhando, você sempre aprende alguma coisa quando você faz uma partilha ou quando você ouve uma partilha. E nos grupos de Amor Exigente, por exemplo, você aprende, né? Com os princípios, você aprende como lidar, o passo a passo. Não que seja uma receita, não que seja uma receita que vai dar certo para todo mundo, mas se você seguir, se você vivenciar aquilo, você vai aprender. Você vai mudar o seu comportamento. Você vai mudar os seus hábitos. E é com a mudança do seu comportamento que você influencia que o outro mude o comportamento dele. Porque quando você continua fazendo a mesma coisa, nada vai mudar. Né? Aquela frase que tem, acho que é no NA, que você espera uma mudança e está fazendo as mesmas coisas e espera mudança. Não tem como. Nada muda se eu não mudar. Nada muda se eu não mudar. E você não pode esperar uma mudança se você continuar agindo da mesma forma. Sim, com certeza. Tem um comentário aqui de uma pessoa, um rapaz falando que ele é um adicto em recuperação e hoje ele está numa comunidade terapêutica involuntária, essa comunidade é. E ele está lá, né? E ele hoje trabalha e ajuda no resgate. E nesse resgate, né, ele conseguiu entender o sofrimento da família, ele conseguiu vivenciar isso. Porque a pessoa, às vezes, não consegue vivenciar isso, né? Não consegue entender o outro lado. Então, ele está vivenciando o sofrimento da família, através de quando ele vai sair para fazer o resgate involuntário. Continua firme, rapaz, continua. Isso aí, isso aí. É importante, assim, eu vejo também que uma coisa que ajudou muito meu filho foi que, na última internação dele, ele acabou tendo que ficar um pouco mais, porque eu ainda estava nos Estados Unidos e ele tinha perdido o pai, né? E aí ele não tinha muito para onde ir. Então, ele acabou que ele ficou internado e acabou prolongando essa internação, até por falta de opção, e depois ele acabou sendo coordenador dessa clínica que ele ficou. E isso ajudou muito ele, sabe? Porque quando ele passou para o outro lado, né? Ao invés de estar se tratando, ele estava ajudando no tratamento de outras pessoas, que é o que esse rapaz faz, a pessoa começa a enxergar a dependência química, começa a enxergar a família, os desafios que a família enfrenta com outro olhar, sabe? Com outro olhar, com empatia, ele se coloca no lugar do outro. E isso ajuda muito na recuperação deles. Muito mesmo. Hoje, o meu filho fala assim que a ONG, né, porque todos os dias a gente recebe ligações, tem um grupo, enfim, são vários casos, um caso diferente do outro, mas o sofrimento acaba sendo um só. E ele fala que a ONG é muito importante na recuperação dele.
sabe? Ele se sente mais responsável, ele sente que ele tem a responsabilidade de se manter limpo, se manter em recuperação, porque acaba que a ONG tem um a cara espelho. dele também, né? O espelho, ele tem que dar exemplo. Há quanto tempo ele está em recuperação, Jane? Tem 3 anos, já vai fazer 3 anos que ele está em recuperação. Que bem. Faz Mas um ano isso e meio que eu voltei e ele ficou 1 ano e meio na clínica, então tem 3 anos. Ô, Jane, a gente sabe que a doença da adicção ela é multifatorial, né? E cada um tem uma própria dificuldade que ele tem que se conhecer para ele achar essa dificuldade, para ele entender melhor que essa busca do uso da droga é para ele fugir das dificuldades que ele tem, que são dificuldades internas dele. Então, ele precisa trabalhar o autoconhecimento, precisa começar nele. Mas a família tem que estar junto para poder também conhecer essas dificuldades que ele tem, para poder ajudá-lo nessa parte da sobriedade, né, da recuperação, da remissão da doença, porque a doença existe, ela pode aflorar a qualquer momento, a gente sabe disso, por isso que é uma doença crônica. Então, a família também tem que participar desse autoconhecimento. Tem. Na verdade, Tânia, eu acho que todo mundo tem que se autoconhecer. Sabe, independente de estar com esse desafio em casa, independente de ser o desafio, né? Eu acho que é importante demais a gente se autoconhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, as nossas fraquezas. Então, fica muito mais fácil para todo mundo, né? Tanto para o outro quanto para mim. Quando eu me conheço, eu facilito a minha vida para mim e para o outro. E não é diferente com o dependente químico e com a família. E uma coisa assim que eu sempre oriento, sabe, Tânia, é que a família busque conhecimento mesmo, assim, lendo. Tem muita informação na internet, tem muita informação, tem muito livro que pode dar informação. Então, gente, vamos ler, vamos aprender. Na minha experiência, com as internações que eu tive com o esposo, conhecendo dependência química, para mim foi muito importante a relação que eu tive com os grupos de dependentes mesmo, para conhecer o lado de lá. Né? Não só o nosso lado, não só o nosso tratamento, não só a nossa pessoa, né? Mas eu consegui diferenciar a doença do meu esposo, da pessoa que eu queria estar perto, da pessoa que me fazia bem, nas reuniões de narcóticos anônimos, nas literaturas de narcóticos anônimos, onde eu fui entendendo o que era a doença da dependência química. Né? Então, eu acho muito válido a gente colocar aqui não só o grupo de Amor Exigente, ou Maranon, ou essas entidades funcionam, mas também o lado de lá funciona tão bem quanto, né? A sobriedade da família, ela também, eu acho que expande muito essa relação, né? Hoje a gente tem um relacionamento, eu e meu esposo, de conhecimento mesmo. Tanto que, às vezes, ele olha para mim e fala, vai para o grupo que você está precisando. Chama as meninas para conversar porque você está precisando. Porque a gente já tem essa interação de saber o quanto o outro está incomodado, sabe? De conhecer o outro, né? Acho bastante válido essa colocação, assim, sempre que a gente estiver falando do mundo das drogas, a família, independente da droga, conhecer o outro lado também, né? Verdade. No nosso grupo de mútua ajuda, online, é tudo misturado, né? É tudo junto e misturado. Mãe, pai, os dependentes químicos com os familiares. E teve uma época que eu quis separar eles. Eu pensei, estava ficando grande o grupo, acho que é bom separar, né? Aí eu pedi opinião e ninguém concordou, ninguém quis. Porque não é muito comum, né, ter um grupo assim onde está tudo misturado. Tudo junto e misturado. Eles acharam interessante porque eles falaram que eles conhecem o outro lado, sabe? Assim, eles começaram a entender um pouco mais o outro lado. Tanto os dependentes químicos
entendem o lado do codependente, o sentimento, né, a dor que eles sentem, quanto o familiar entende que também, né, a mesma coisa, a dor do dependente químico, o desejo de se manter limpo e não conseguir, né, as dificuldades que ele encontra, enfim, aí ninguém quis, tá lá, tudo junto e misturado. Mas, Ô, Jane, eu gostaria de pedir para que você repetisse o endereço para as pessoas conseguirem aquele material. O endereço, pode entrar em contato no meu telefone mesmo, que é o 349-9942 1105. Porque aí... 99942 1105. Porque aí nesse telefone eu já converso com a pessoa, já faço um pré-cadastro e já faço o envio do material para ela. Vejo o que ela está mais precisando, porque nós temos muito material. Tem DVD, tem aquelas pastas, tem um livro, um guia. Olha só que legal. Esse guia ele tem 19 aulas. Então, é como se fosse um planejamento escolar mesmo. É com esse livro que a gente faz os cursos de capacitação. Tanto para as crianças quanto para os adultos, né? É um guia mesmo. Guia do educador. Então, esse livro é maravilhoso, gente. Esse guia, né? Não é um livro, é um guia. olha, eu vejo aqui 5 mulheres apaixonadas pelo que fazem, né? Então, por isso que quando a Jane entrou no início da reunião, nós ficamos assim contagiadas já, né? Porque a gente faz esse trabalho com amor, né? Os voluntários do Amor Exigente fazem tudo com amor. E aí a Jane entra e ela dá esse up assim em todo mundo, porque a gente vê muito amor no que ela faz, né? Isso é maravilhoso, viu, Jane? Tá de parabéns. Obrigada, Tânia. Obrigada, gente. E assim, eu me sinto muito honrada e muito feliz de estar aqui. E eu me emociono às vezes, porque essa semana foi uma semana bem difícil para nós, para mim especialmente, né? Porque quando eu dei início ao nosso projeto, eu tomar uma aguinha aqui. Não chora que eu choro. Aqui é todo mundo chorou, né? Então, já viu. Quando eu dei início a esse projeto, uma das primeiras pessoas, se não foi a primeira, acho que foi a primeira pessoa para quem eu liguei, eu estava lá nos Estados Unidos e eu liguei para ele e falei, olha, estou com um projeto assim e eu preciso de pessoas aí para me ajudar, né? Para desenvolver esse projeto aí. E ele abraçou a causa, ele e a esposa dele, eles abraçaram a causa e fizeram até um evento na cidade de Frutal, que foi um evento maravilhoso, né? Chamou Movimento Mundo Sem Drogas, até hoje eu uso esse nome. E eles levaram banda para a rua, levaram banda marcial, e fizeram palco no calçadão, levou cantor, e foi um evento maravilhoso, levou teatro, e fez uma passeata, sabe, assim, não, foi a coisa mais linda do mundo, e desde então ele foi uma das pessoas, assim, meu braço direito mesmo, uma das pessoas que mais me ajudou, que vestiu a camisa, e que toda hora que eu precisava era ele não media esforços e se tornou um amigo assim de dentro da minha casa, ele e a esposa dele e eu da casa deles, né? E infelizmente essa semana os dois faleceram. Meu Deus. Por causa do Covid. E ela faleceu na segunda-feira e ele faleceu hoje. Então, assim, foi uma semana muito difícil porque a gente ama, né, as pessoas. A gente aprende a amar, a ter carinho pelas pessoas. Então, assim, eu queria deixar aqui a minha homenagem para eles, porque são pessoas que vão fazer muita falta, não só pelo trabalho que eles desenvolviam, e eles eram serianos, né? Eles eram alcoólatras, tem uma história de vida maravilhosa também, porque eles eram alcoólatras mesmo sabe, de sarjeta, e eles encontraram um anjo bom que levou eles para dentro do Sereg, e eles conheceram Sereia, e fazia mais de 30 anos que eles estavam em recuperação. E aí eles fizeram da vida deles, assim, a vida toda eles
salvando vidas, né? Nem sei te contar quantas vidas eles salvaram, levando para o CEREA, levando para um tratamento, ajudando, dando apoio para a família. Então, são pessoas, assim, que acho que cumpriram realmente a missão que eles tinham para cumprir aqui nesse mundo, sabe? Ah, com E vão certeza, né? deixou muita gente triste, muito, assim, Mas todo isso que mundo... é importante, né? Eu vi na sua página você fazendo homenagem para eles e imaginei mesmo que seria um dia muito triste para muita gente. Mas é isso, o que é importante é a gente fazer alguma coisa que deixe um caminho, né? Deixe um rastro, né? Deixe Um um rastro. legado. Então, é muito importante ter você aqui, e acredito que outras pessoas vão se contagiar com o seu otimismo e vão se juntar a você nessa sua caminhada. Assim como nós também sempre estamos agregando pessoas novas, também apaixonadas pelo Amor Exigente, não é? Que também é um programa engajado nessa cura, né, da família, através da família curar o seu dependente, né, Yari? Certeza. Eu vou falar mais um recadinho aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, porque a Jane trouxe figuras novas para a gente conhecer, experiências novas, porque cada pessoa que chega para assistir a gente agrega um pouquinho mais na nossa vida. Parece que só a gente está passando informação, mas no final a gente acaba recebendo tanta coisa que a nossa vida se torna melhor a cada final de live, né? Então, as nossas informações, elas são passadas num grupo de WhatsApp, onde só o administrador fala. Então, deixem os seus contatos ali para que a gente possa estar passando as informações. São elas lives diárias que acontecem tanto da federação quanto de narcóticos, quanto agora o projeto da Jane vai entrar também nas nossas informações. Várias coisas que vão agregar no conhecimento da dependência química e da Então, eu convido todos vocês novos. A Tânia tem um coraçãozinho que ela coloca para os novos. Cadê o meu coraçãozinho aqui para os novos? Olha aqui, ó. Todos os novos ganham um coraçãozinho. Então, a gente fica muito honrado, com muita alegria de ter vocês por aqui com a gente. E a Suzana vai encerrar para nós agora, porque o nosso tempo deu. Passamos até. Deu? Ai, passa tão rápido que a gente fica até triste, toda vez. Verdade. Puxa vida, passa muito rápido. Jane, gratidão de você ter aceito o nosso convite. Muito bom, muitas informações, né? A gente vê aqui o pessoal participando, interagindo, né? Você pode olhar depois lá, se quiser responder alguma coisa ali, ok? Então, muito obrigada mesmo. E vocês que estiveram com a gente até agora, gratidão também, porque juntos somos fortes. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, boa noite.